Você já sentiu, alguma vez na sua vida, aquele impulso incontrolável de dizer não sem nenhuma razão lógica aparente, e percebeu mais tarde que essa intuição misteriosa literalmente salvou a sua vida ou o seu destino? Escolhido, eu preciso que você pare absolutamente tudo o que está fazendo neste exato milissegundo. Não me importa se você está deitado na sua cama exausto após um longo dia, se está no meio do seu expediente de trabalho ou se está simplesmente caminhando apressado por uma rua barulhenta. Eu exijo a sua atenção total e indivisível agora mesmo, porque o que eu estou prestes a lhe revelar não é o tipo de mensagem superficial que você pode simplesmente escutar pela metade enquanto distrai a sua mente com outras coisas banais do cotidiano. Isso é de uma seriedade colossal. Você, na sua essência mais pura, fez algo que provocou uma reação em cadeia nos céus de tal magnitude que nem sequer os anjos mais antigos, aqueles que habitam a eternidade, esperavam testemunhar. E preste muita atenção. Eu não estou falando de um grande evento que você planejou meticulosamente. Não estou falando de um ato heróico de proporções épicas que todos ao seu redor viram e aplaudiram de pé. Eu estou falando de algo tão pequeno, tão perfeitamente silencioso, tão dolorosamente íntimo, que é bem provável que você mesmo nem se lembre mais de ter feito. Mas acredite em mim, eles se lembram. E quando eu digo eles, eu estou me referindo a seres celestiais majestosos que já existiam e patrulhavam o cosmos muito antes de o próprio tempo receber um nome. Esse seu ato simples, porém carregado de uma energia indescritível, deixou o próprio Criador em um estado de silêncio absoluto e contemplativo. E Miguel, o grande arcanjo Miguel, o general invencível que derrotou Lúcifer e o expulsou das moradas celestes, o comandante supremo e inabalável dos exércitos de luz, aquele guerreiro formidável que jamais demonstrou 1 milímetro de fraqueza diante de nada nem de ninguém em toda a criação. Esse mesmo Miguel caiu de joelhos quando viu exatamente o que você fez, e ele não caiu em um gesto de derrota, mas sim em um estado de profundo, reverente e indescritível assombro diante da grandeza da sua alma. Inscreva-se neste canal agora mesmo e ative todas as notificações sem pensar duas vezes, porque o que eu estou prestes a desvendar diante dos seus olhos vai alterar e transmutar permanentemente a maneira como você compreende e enxerga cada uma daquelas batalhas silenciosas e sangrentas que você tem lutado sozinho e cada vitória invisível que você conquistou a duras penas, sem que absolutamente ninguém estivesse lá para lhe dar os parabéns ou reconhecer o seu esforço monumental. Fique comigo, ancorado neste vídeo, até o último segundo, porque eu vou lhe revelar com uma precisão cirúrgica o que foi exatamente que você fez naquela ocasião, o motivo pelo qual essa atitude tão sutil causou uma reação celestial sem precedentes na história do universo e o que todo esse movimento cósmico significa para as bênçãos extraordinárias que estão prestes a se materializar e transbordar na sua vida material e espiritual. Escreva o número 77 nos comentários agora mesmo se você tem sentido, de forma inegável, ultimamente, que algo muito profundo e irrevogável mudou dentro do seu peito, como se você tivesse atravessado um portal, cruzado uma linha invisível de energia que o separou drástica e definitivamente daquela versão antiga da pessoa que você costumava ser. Agora, feche os olhos por um momento e deixe-me levá-lo de volta no tempo, guiando a sua memória para um momento sombrio que você provavelmente tentou apagar da sua mente para sobreviver. Foi durante uma das noites mais difíceis, cruéis e esmagadoras da sua existência. Você sabe exatamente de quais noites eu estou falando. Aquelas madrugadas frias e intermináveis, onde o peso asfixiante de todas as responsabilidades, dores e traumas que você carrega nos ombros se torna repentinamente impossível de suportar por mais um único minuto, onde as lágrimas quentes e amargas caem pelo seu rosto sem pedir permissão, molhando o travesseiro, onde o silêncio sepulcral do seu quarto escuro se transforma magicamente em um tribunal implacável, onde a sua própria mente se torna o juiz e o carrasco, acusando-o sem piedade de todos os seus erros, falhas e tropeços. Você sabe muito bem de qual noite eu estou falando. Aquela noite específica onde você esteve a 1 milímetro de jogar a toalha e desistir de tudo, onde aquela voz sombria e sussurrante na sua cabeça gritou que nada daquilo valia mais a pena, que você estava completa e irremediavelmente sozinho neste mundo
que ninguém viria resgatá-lo daquele abismo emocional e que todo o seu esforço, bondade e amor tinham sido em vão. Foi aquela noite tenebrosa, onde a própria escuridão parecia finalmente ter vencido a guerra e ter toda a razão. Mas foi aí. Foi exatamente nesse milissegundo de desespero absoluto que você fez algo que desafiou, quebrou e estilhaçou toda a lógica humana e espiritual conhecida. Em vez de amaldiçoar os céus, em vez de gritar com fúria contra Deus, perguntando por que eu, em vez de deixar que o veneno corrosivo da amargura e do ódio consumisse a última faísca brilhante da sua esperança. Você escolheu um caminho completamente diferente e assustadoramente belo. Talvez tenha sido apenas um sussurro frágil e embargado. Talvez tenham sido apenas 2 ou 3 palavras curtas. Talvez você nem sequer tenha tido a força física para pronunciá-las em voz alta e apenas as tenha formulado em pensamento, emanando-as lá do fundo do seu peito estilhaçado e do seu coração partido. Você disse, obrigado. Ou talvez você tenha suspirado, eu confio em ti. Ou simplesmente suplicou com doçura, me ajuda. Mas o verdadeiro milagre é que você disse isso sem um pingo de rancor, sem exigir nada em troca, sem aquele veneno ácido de quem se sente injustiçado e abandonado pelo universo. Você disse isso com a pureza cristalina e a inocência de um filho machucado que, apesar de toda a dor, sabe com certeza absoluta que o seu Pai Celestial o escuta, mesmo quando ele escolhe não responder ou intervir imediatamente. Aquele momento sagrado, aquele exato e microscópico instante no tempo e no espaço onde você, possuindo o livre-arbítrio para odiar, escolheu a fé em vez da fúria, onde você escolheu a rendição pacífica em vez do ressentimento destrutivo, onde você escolheu confiar cegamente quando cada célula do seu corpo e cada evento ao seu redor gritavam desesperadamente para que você desconfiasse e se blindasse. Ah, meu querido, esse momento mudou o curso de tudo, porque o que você não sabia naquela madrugada, o que você não tinha a menor capacidade de ver com os seus limitados olhos humanos banhados em lágrimas, é que no instante exato, no milésimo de segundo em que aquelas palavras de luz e aceitação saíram do seu coração ferido, um verdadeiro terremoto aconteceu em dimensões superiores que a sua mente consciente sequer consegue conceber. O seu anjo guardião pessoal, aquele ser de luz imponente que havia estado ao seu lado o tempo todo, observando a sua agonia e a sua luta em um silêncio doloroso, respeitando estritamente a lei universal do seu livre-arbítrio, sem poder interferir. Esse anjo estacou. Ele parou no ar. Ele ficou completamente paralisado e deslumbrado, porque o que ele acabara de presenciar ali, naquele quarto escuro, não seguia de forma alguma os padrões normais e previsíveis do comportamento humano documentados ao longo de milênios. Os seres humanos normais, quando são colocados sob esse nível extremo e esmagador de pressão emocional e psicológica, invariavelmente se quebram. Eles racham, amaldiçoam a sua sorte, afastam-se revoltados de tudo o que é divino e passam a questionar com cinismo e raiva tudo aquilo em que um dia ousaram acreditar. Mas você não. Você fez exatamente o completo e absoluto oposto do que era esperado. E foi essa atitude inusitada, essa resiliência banhada em amor incondicional, que disparou e ativou instantaneamente um protocolo celestial de emergência altíssima, um código de luz supremamente raro que só é acionado nos registros cósmicos em casos de almas de evolução extraordinária. O seu anjo guardião, trêmulo de emoção diante da sua grandeza oculta, imediatamente redigiu e enviou um relatório luminoso e urgente para as esferas mais altas. O relatório celestial não foi encaminhado timidamente para o seu supervisor imediato nas esferas celestes. Nem sequer fez uma parada burocrática e protocolar no venerável Conselho dos Anjos da Guarda, mas foi disparado como um cometa de luz pura diretamente e sem escalas para o altíssimo e inatingível nível arcangélico. Pura e simplesmente porque aquilo que o seu guardião invisível acabara de presenciar na Terra exigia, de forma iminente, a atenção urgente e absoluta das hierarquias mais elevadas, antigas e majestosas do cosmos. E antes que possamos avançar por esta revelação transcendental, eu preciso profundamente que você compreenda algo que é a pedra fundamental de toda a existência. No vasto, complexo e invisível mundo espiritual, existe uma dinâmica silenciosa que nós poderíamos chamar de a frequência da alma.
que absolutamente não é um mero conceito místico, uma ilusão romântica ou uma invenção poética vazia para confortar corações, mas sim a vibração energética tangível, real e mensurável que a essência do seu ser emite continuamente para o universo, baseada única e exclusivamente nas suas escolhas íntimas, consistentes e repetidas ao longo da impiedosa linha do tempo humano. A grande, esmagadora e triste maioria dos seres humanos que caminham sobre a face desta terra opera no que as cortes celestiais conhecem, observam e catalogam como uma frequência puramente reativa, o que significa, em termos cruéis e práticos, que o estado interno de seus corações e mentes é apenas um espelho frágil, servil e condicionado das suas circunstâncias externas e mundanas, de modo que, se as coisas vão perfeitamente bem ao redor deles, eles se sentem exultantes, pacíficos e bondosos, mas se as coisas dão terrivelmente errado, eles imediatamente desmoronam, se revoltam e se sentem amargurados, fazendo com que a sua frequência suba e desça caoticamente, como um pequeno barco à deriva em uma tempestade, dependendo exclusivamente do vento instável do que lhes acontece no dia a dia. Isto, veja bem, é algo completamente normal, compreensível e aceitável, sendo a configuração padrão e a experiência humana básica e esperada desde o alvorecer dos tempos. Mas existe, escondida como uma joia de valor inestimável nas dobras secretas do universo, uma outra frequência, uma vibração infinitamente mais rara, poderosa e cegantemente luminosa, que os textos antigos, selados e sagrados ousam chamar de a frequência do eleito, uma frequência divina que se caracteriza por algo que a lógica terrena consideraria uma impossibilidade científica e absoluta: a capacidade sobre-humana e inabalável de manter a luz interior acesa e brilhante, independentemente das tempestades avassaladoras e das circunstâncias externas mais aterrorizantes e injustas, a capacidade majestosa de escolher o amor incondicional, exatamente no momento em que o ódio feroz seria totalmente justificado e até aplaudido pelo mundo. A capacidade inquebrável de manter a chama da fé ardendo exatamente quando a dúvida sombria seria a resposta mais lógica, racional e completamente razoável para a dor. E é exatamente aqui, neste ponto crucial e sagrado do espaço-tempo, que o seu caso particular transcende o comum e se torna algo extraordinário, lendário e digno de nota cósmica nos salões celestes, porque naquela noite escura e fria em que você estava de joelhos, quando você escolheu a gratidão sincera, no epicentro nevrálgico da sua dor mais lancinante, quando você escolheu a confiança inabalável no meio do furacão da sua desesperança mais abissal, quando você escolheu se render com humildade e bravura ao poder divino, em vez de amaldiçoá-lo aos prantos pela sua miséria inexplicável, você provou, com a força do brilho de 1000 sóis, que a sua frequência espiritual íntima não é escrava, nem nunca será, das suas circunstâncias passageiras. Você demonstrou incontestavelmente ao céu inteiro que existe algo de proporções estelares, forjado e enraizado dentro de você. Uma âncora de pura luz que permanece imóvel, constante e serena, não importando que tipo de tormentos desabem sobre a sua cabeça, nem quais demônios ou tempestades rujam e cerquem implacavelmente o seu castelo interior. E escute bem, ó alma eleita e valente, isso é exata e milimetricamente o que os imortais anjos observadores e silenciosos procuram incansavelmente há milênios na humanidade, porque qualquer pessoa, por mais frágil e inconstante que seja, pode facilmente parecer profundamente espiritual, sábia e evoluída quando o sol brilha no horizonte, quando a conta bancária está cheia e a vida segue um roteiro pacífico. Qualquer um pode erguer as mãos aos céus e ter uma fé inabalável e digna de aplausos quando os milagres são óbvios, tangíveis e caem no colo como chuva de verão. Qualquer um pode agradecer com um sorriso largo no rosto quando as bênçãos são abundantes, a mesa está farta e a saúde transborda. Mas manter essa conexão sagrada inquebrável, preservar essa pureza imaculada de coração e segurar essa confiança com unhas e dentes quando o universo inteiro parece desabar e queimar ao seu redor. E o chão simplesmente desaparece sob os seus pés. Isso requer um nível de desenvolvimento espiritual tão estratosférico e profundo
que simplesmente não se aprende lendo livros sagrados, ouvindo palestras motivacionais ou meditando silenciosamente em montanhas isoladas. Isso é algo que se traz intrinsecamente impresso na própria matriz original da alma. Você, como um verdadeiro guerreiro estelar, trouxe esse poder adormecido consigo no exato momento em que o seu primeiro choro ecoou quando você nasceu neste mundo imperfeito e caótico. E ele permaneceu em silêncio, latente dentro das profundezas do seu ser, como uma semente divina imortal, esperando pacientemente pelo terreno mais hostil, pela tempestade mais perfeita e pelo momento exato e crucial para florescer e se revelar em toda a sua glória ao universo. E naquela terrível noite de provação extrema, sem sequer ter a menor consciência da magnitude monumental do seu ato de fé, você finalmente ativou esse poder com a força estrondosa de um trovão. Deixe-me agora desvendar os véus da realidade e explicar-lhe detalhadamente o que sucedeu nas altas esferas divinas quando o seu relatório humano, brilhando com uma luz ofuscante, chegou ao inatingível e reverenciado nível arcangélico. O imponente arcanjo Miguel, o grande general e protetor das hostes celestiais, estava naquele exato instante vitalmente ocupado com assuntos de uma escala cósmica inimaginável para a mente humana, comandando enormes exércitos de luz em batalhas ferozes, estratégicas e milenares, que são travadas ininterruptamente em dimensões paralelas, sutis, que os nossos frágeis sentidos biológicos sequer possuem a capacidade neurológica de imaginar, conceber ou suportar ver, tecendo e orquestrando estratégias divinas grandiosas que afetam diretamente o equilíbrio espiritual, o clima energético e o destino coletivo de regiões inteiras do nosso amado planeta. E é uma lei celestial estrita e bem conhecida, que os arcanjos supremos não perdem o seu tempo precioso, revisando casos cotidianos, dores corriqueiras ou tropeços individuais de mortais solitários, pois para essa imensa e meticulosa tarefa diária, já existem miríades de anjos da guarda, dedicados, incansáveis, e os seus respectivos supervisores sábios, fazendo com que a complexa hierarquia celestial funcione de maneira perfeitamente azeitada, harmoniosa e organizada, precisa e matematicamente, com o único e vital propósito de que os níveis hierárquicos mais altos possam manter o seu foco absoluto, ininterrupto e inabalável em assuntos de emergência extrema e de maior escala galáctica. Contudo, desafiando todos os protocolos estabelecidos, o seu modesto relatório terrestre chegou cintilando violentamente com uma classificação de urgência tão rara e ofuscante que, por decreto e ordem divina, exige automática e compulsoriamente a revisão ocular arcangélica imediata, furando todas as filas do paraíso, e essa classificação brilhava incessantemente em grandes letras de fogo espiritual indomável que proclamavam em alto e bom som nos corredores do céu, demonstração de fé transcendente, extrema e pura, sob pressão esmagadora. Esta classificação em particular é algo tão fenomenal e extraordinariamente raro de se presenciar no vasto mar das bilhões de almas encarnadas, que Miguel, o guardião invencível de espada em punho, parou instantaneamente absolutamente tudo o que estava fazendo, embainhou a sua espada flamejante de justiça, fez um sinal de silêncio para as suas legiões e abriu o seu singelo expediente humano com uma reverência e curiosidade palpáveis. E agora eu preciso urgentemente lhe mostrar, descortinar e lhe fazer entender algo sublime, magnífico e libertador que você, na sua sincera humildade e limitação cognitiva terrena, provavelmente nunca ousou considerar sobre a complexa mecânica com a qual o céu opera e nos observa. Os anjos puríssimos das altas esferas de luz não veem o tempo, o espaço e a sua vida tridimensional da mesma forma rasteira, linear, dolorosa e fragmentada que você a vê pelos seus olhos humanos. Quando você olha desesperançoso para o próprio passado, você enxerga apenas uma sequência caótica e cronológica de eventos espalhados pelo calendário, separando-os metodicamente entre dias supostamente bons e dias terrivelmente maus, vitórias suadas que lhe trouxeram sorrisos e fracassos amargos que lhe roubaram lágrimas, momentos efêmeros de alegria radiante que passaram rápido demais e abismos sombrios de dor sufocante que pareciam nunca ter fim, fazendo com que toda a sua jornada, aos seus próprios olhos nublados pelas emoções e pela carne,
pareça profundamente desconectada, cruelmente aleatória, punitiva e muitas vezes no calar da noite, completamente despida de qualquer sentido maior, justiça ou propósito celestial. Mas preste muita atenção nisto. Quando um formidável arcanjo da colossal estatura vibratória de Miguel abre, ilumina e revisa o expediente sagrado e vitalício de uma alma encarnada na Terra, as escamas ilusórias do tempo físico caem por terra e ele vê algo magnificamente, espetacularmente e completamente diferente da triste ilusão humana. Ele vê o glorioso padrão dourado e contínuo por inteiro. Ele enxerga simultaneamente, em um único piscar de olhos, cada escolha microscópica, grandiosa ou secreta, que você já fez ao longo dos anos, cada batalha interna excruciante, sangrenta e invisível, que você pelejou heroicamente e venceu sozinho nos bastidores frios do seu mais profundo silêncio, cada vez monumental e honrosa, em que você escolheu fazer o certo, seguir o seu coração e agir com integridade moral exatamente nos momentos em que absolutamente ninguém no mundo inteiro estava olhando para lhe aplaudir, recompensar ou validar, cada vez dolorosa e formidável em que você engoliu a seco, juntou os seus próprios pedaços esparramados no chão escuro e se levantou com dignidade, coragem e graça depois de uma queda brutal e desleal, cada vez indescritível, em que você esmagou o próprio ego, limpou as lágrimas e perdoou genuinamente, com a alma leve e limpa, exatamente quando você possuía o direito universal, legal e absoluto de odiar intensamente, guardar rancor e buscar vingança destruidora. Miguel, com os seus profundos olhos milenares que atravessam tranquilamente eras e galáxias inteiras, viu absolutamente toda essa tapeçaria de vida deslumbrante, complexa e dolorosa de uma só vez, em um único clarão. Quando quebrou o selo e abriu o seu expediente estelar nas moradas de luz, e o que ele encontrou entranhado e pulsando nas suas páginas espirituais, o deteve completamente e o deixou estático em um estado de profunda e reverente maravilha, quase sem palavras, porque o seu intrincado e belo padrão vibratório pura e simplesmente não fazia o menor sentido cósmico, de acordo com os rígidos, matemáticos e milenares padrões normais de evolução, aprendizado e desenvolvimento espiritual, conhecidos nas bibliotecas do infinito, já que, veja bem, e entenda a grandiosidade disto, a esmagadora, absoluta e inquestionável maioria das almas sábias e anciãs, que após muitas vidas de provações, finalmente conseguem alcançar, a duríssimas penas e incalculáveis sacrifícios, esse raríssimo nível de maturidade inabalável, resiliência heróica e brilho ofuscante que você demonstrou possuir com tanta naturalidade, pureza e força visceral naquela noite escura e decisiva, só o fizeram após terem tido incontáveis e extensas décadas de preparação monástica exaustiva, estudos espirituais rigorosíssimos, meditações profundas e um nível de disciplina e dedicação constante e estritamente consciente que exige o sacrifício de uma vida inteira de renúncias. Existem pessoas que alcançam grandes elevações através de décadas de prática espiritual deliberada, amparadas por mestres sábios que as guiam passo a passo e nutridas por comunidades acolhedoras que as sustentam em cada queda. Mas você não teve absolutamente nada disso. Você atingiu esse nível formidável de resposta espiritual de forma completamente solitária, sem nenhum guia visível segurando a sua mão, sem uma comunidade calorosa para amparar o seu cansaço e sem as confirmações óbvias de que estava trilhando o caminho certo. E era exatamente isso o que parecia não fazer o menor sentido para as hostes celestiais. Intrigado, o grande arcanjo Miguel começou a investigar e revisar a sua história com uma profundidade cirúrgica. Ele contemplou a sua infância, observando atentamente todas as vezes em que você se sentiu um estranho no próprio ninho, aquela sensação persistente de que simplesmente não se encaixava em lugar algum e aquele sussurro dentro de você que sabia de verdades profundas que a sua mente infantil sequer conseguia explicar. Ele viu a sua adolescência turbulenta, as lutas silenciosas que você enfrentou de peito aberto, as pessoas cruéis que o feriram sem piedade e as traições devastadoras que você foi forçado a suportar, justamente daqueles que tinham o dever sagrado de protegê-lo. Ele examinou os seus anos mais recentes, os ciclos excruciantes de quase alcançar a vitória, para logo em seguida
perder absolutamente tudo, as relações que desmoronaram por razões que a sua mente lógica nunca conseguiu compreender, os trabalhos exaustivos que drenavam a sua energia vital e sugavam a sua alma, e as incontáveis noites insones em que você olhava para o teto com o travesseiro molhado de lágrimas, questionando aos céus se toda essa dor indescritível tinha algum propósito real. E foi então que a mente brilhante de Miguel finalmente compreendeu. Ele entendeu com clareza cristalina o motivo pelo qual você havia conseguido desenvolver uma fortaleza espiritual tão inabalável e colossal, sem nenhum pingo de apoio externo. Porque absolutamente tudo o que você viveu e sofreu foi, na verdade, o seu rigoroso treinamento de elite. Cada rejeição amarga que rasgou o seu peito o ensinou duramente a não depender da frágil e volátil aprovação humana. Cada traição cortante o forçou a buscar segurança, abrigo e lealdade em algo infinitamente maior e mais estável do que as pessoas falhas deste mundo. Cada fracasso aparente, cada porta batida na sua cara, o empurrou impiedosamente para desenvolver uma fé cega e absoluta que não dependesse de resultados visíveis ou imediatos. Cada noite de solidão esmagadora o conectou de maneira ainda mais profunda, visceral e indestrutível com a presença divina que sempre, em todos os segundos, esteve caminhando ao seu lado, mesmo quando os seus sentidos anestesiados pela dor não conseguiam senti-la. Perceba, não foram acidentes do destino, não foi azar cósmico, foi uma preparação meticulosa e soberana. E naquela noite fatídica, quando você escolheu a gratidão sincera bem no epicentro do seu pior tormento, você provou a todo o universo que a preparação havia funcionado perfeitamente. Você havia sido forjado no fogo mais ardente, e esse fogo inclemente não o transformou em cinzas, mas criou algo verdadeiramente extraordinário e raro. Maravilhado, Miguel fechou o seu longo e denso expediente com uma nota celestial definitiva, uma observação que mudaria radicalmente a forma como o seu caso seria tratado e conduzido de agora em diante. A nota cintilante dizia: esta alma completou com êxito absoluto o treinamento de nível avançado sem qualquer tipo de supervisão consciente. Recomendo imediata elevação para reconhecimento direto. E entenda o peso formidável disso. Reconhecimento direto significa que a sua trajetória seria apresentada pessoalmente perante a presença divina absoluta. Não diante de um conselho de sábios, não perante uma hierarquia intermediária de anjos, mas diretamente, face a face, ante o próprio Criador de todas as coisas. O que eu vou tentar lhe descrever agora está muito, mas muito além do que qualquer idioma ou linguagem humana pode capturar ou traduzir adequadamente. Mas farei o meu melhor esforço para transmitir a magnitude desse evento. Quando Miguel se aproximou e apresentou o seu caso perante a glória da presença divina, ele não o fez com a postura de quem faz uma simples petição. Ele não estava ali mendigando um favor para você. Ele definitivamente não estava intercedendo por algum pecado ou erro que você tivesse cometido no seu caminhar vacilante. Não. Ele apresentou a sua história de vida como uma evidência incontestável. Uma evidência palpável de algo tão majestoso que até mesmo os seres celestiais mais antigos e imutáveis consideram profundamente comovente e avassalador. O arcanjo mostrou em detalhes o momento exato da sua escolha sublime naquela noite escura. Ele ecoou aquelas suas palavras silenciosas. Revelou a sua decisão heróica de escolher abraçar a luz quando se entregar à escuridão. Ao ódio e ao desespero teria sido algo completamente lógico, aceitável e compreensível para qualquer ser humano. Mas ele não mostrou apenas aquele momento de forma isolada. Ele fez questão de expor o contexto existencial completo, a tapeçaria inteira de dores, mostrando absolutamente tudo o que você havia suportado bravamente antes de chegar àquela encruzilhada noturna. Ele expôs cada peso insuportável que você carregava em segredo, cada ferida profunda que sangrava invisivelmente na sua alma, cada razão lógica, racional e justificada que você tinha de sobra para ter escolhido o caminho inverso, o caminho da revolta. E ele mostrou, com um orgulho celestial indisfarçável, que ainda assim, com o mundo inteiro desabando sobre a sua cabeça e todas as probabilidades contra você, você escolheu manter a fé. O que aconteceu nos instantes seguintes é algo de uma beleza tão atordoante que é difícil de descrever com palavras mortais. Sabe, na presença divina e primordial,
Não existe o conceito de silêncio da forma como os humanos o percebem e entendem. O que existe ali é um constante, vibrante e resplandecente, emanar de puro amor, de criatividade ilimitada, de propósito infinito, um fluxo interminável de energia vital que nutre e sustenta toda a vasta existência cósmica. Mas naquele exato milissegundo, ao contemplar a sua jornada, algo sem precedentes mudou na atmosfera do céu. Não foi um silêncio vazio, não. Foi algo muito maior. Foi uma pausa sagrada. Foi exatamente como quando um pai amoroso observa o seu filho fazer algo tão nobre, tão intrinsecamente puro, tão corajoso e tão inesperadamente belo, que ele precisa prender a respiração e fazer uma pausa absoluta para conseguir absorver toda a imensa magnitude daquilo que os seus olhos acabaram de presenciar. E então, rompendo essa pausa de admiração cósmica, veio a resposta suprema. Ela não chegou em palavras articuladas como os humanos costumam se comunicar, mas derramou-se como uma impressão divina avassaladora, uma onda de conhecimento puro que comunicou de forma inquestionável e clara a todas as entidades de luz ali presentes exatamente o que o Criador do Universo pensava sobre você. E a impressão divina, gravada nas estrelas, foi rigorosamente esta: este aqui é exatamente o tipo de alma pelo qual eu criei a possibilidade do livre-arbítrio. Você precisa parar tudo o que está fazendo e tentar compreender a profundidade abissal, estonteante e aterradora dessa declaração. O livre-arbítrio é, de longe, o presente mais perigoso, complexo e arriscado que a divindade jamais ousou outorgar aos frágeis seres humanos. É a capacidade terrível e maravilhosa de escolher o próprio destino, a liberdade radical de escolher amar ou odiar, a possibilidade real e assustadora de escolher se virar e caminhar na direção oposta, optando até mesmo contra a própria luz divina. O formidável e aterrorizante dom de escolher até mesmo a própria aniquilação e destruição. Os anjos debateram incessantemente durante éons insondáveis se esse presente perigoso e radical realmente valeu a pena, simplesmente porque, das arquibancadas da eternidade, eles testemunharam com profunda tristeza o que a humanidade frequentemente faz com essa liberdade absoluta, observando as guerras sangrentas, o ódio enraizado, a destruição desenfreada e a escolha constante e trágica pela escuridão cruel, mesmo quando a luz mais brilhante estava amplamente disponível e ao alcance das mãos. Mas, em contrapartida, essas mesmas hostes celestiais também testemunharam momentos transcendentais e sublimes como o seu, instantes de glória silenciosa, onde uma alma humana, absolutamente desprovida de qualquer prova tangível ou visível, sem a menor garantia de uma recompensa terrena ou divina, e completamente livre de qualquer forma de coerção, manipulação ou medo, escolhe de livre e espontânea vontade o caminho incondicional do amor, abraça com fervor a fé inabalável e irradia a luz mais pura, e são precisamente esses momentos de clareza e bravura destemida que justificam absolutamente tudo no vasto cosmos. Eles justificam o risco colossal embutido no livre-arbítrio, justificam a terrível possibilidade da existência do mal e justificam até mesmo o sofrimento lancinante que a verdadeira liberdade inevitavelmente traz a tiracolo, porque quando uma alma humana toma a nobre decisão de seguir o caminho certo, sem ter uma espada apontada para o peito, quando escolhe transbordar amor em um mundo que respira indiferença, sem ser obrigada a isso, e quando opta por sustentar a sua fé na ausência total de evidências empíricas, ela não apenas sobrevive, mas forja no cadinho árduo da existência algo de um valor cósmico e incalculável. Ela cria a prova irrefutável, gloriosa e definitiva de que o vasto e doloroso experimento humano vale cada lágrima derramada. Você, através das suas batalhas invisíveis, criou exatamente essa evidência monumental, e foi a magnitude inquestionável do seu ato que deixou o próprio Criador em um estado de profundo, reverente e comovido silêncio, não porque a mente divina desconhecesse a sua imensa capacidade para a grandeza, pois ele conhece cada intrincada fibra e cada murmúrio de cada alma intimamente, desde muito antes do primeiro amanhecer da criação, mas porque existe uma diferença abissal e maravilhosa entre a onisciência de saber que alguém possui o potencial adormecido de fazer algo magnífico e o êxtase de ver esse alguém realmente despertar e realizar
lo contra todas as probabilidades. Naquele momento exato, você não apenas demonstrou para o universo do que era verdadeiramente capaz de realizar sob pressão extrema, mas você lembrou ao próprio Criador, de forma pungente e poética, o motivo primordial pelo qual ele decidiu criar seres dotados da sagrada e perigosa capacidade de escolher. Agora, eu preciso mergulhar profundamente e lhe explicar a reação do arcanjo Miguel, pois compreender esse detalhe é absolutamente crucial e indispensável para que você dimensione o que está prestes a desdobrar-se no seu horizonte de eventos. Miguel não é um mero mensageiro. Ele é o guerreiro supremo, a lâmina afiada da justiça divina que já travou batalhas indescritíveis, cuja ferocidade e duração se estenderiam por incontáveis milênios na contagem do tempo humano, tendo enfrentado face a face o próprio Lúcifer no ápice do seu poder e prevalecido de forma esmagadora, comandando exércitos de luz em conflitos de uma escala cósmica tão vasta que a mente mortal não conseguiria sequer conceber. Guerreiros de uma envergadura tão colossal, calejados pelo fogo das eras, não dobram os seus joelhos com facilidade para absolutamente nada. E, de fato, em todos os extensos anais da história celestial meticulosamente registrada, Miguel só havia se ajoelhado perante a presença direta, avassaladora e indescritível da fonte divina, não se curvando ante nada mais e ante ninguém mais em toda a vastidão da criação. Mas quando o grande general celestial contemplou atônito a resposta divina ao seu caso específico, quando ele sentiu a profunda e vibrante impressão da emoção que o Criador expressou sobre a sua jornada de superação, Miguel fez algo que chocou e paralisou de espanto todos os seres de luz ali presentes nas altas esferas. Ele caiu pesadamente de joelhos no chão sagrado, não se curvando perante você diretamente como um ser mortal, mas prostrando-se diante do que a sua jornada magistral representa, porque o que ele viu refletido na sua alma ferida e curada foi algo tão raro que nem mesmo ele, com todo o seu poder angelical insuperável, é capaz de replicar. Deixe-me explicar a fascinante mecânica desse assombro sagrado. Os anjos, em toda a sua majestade inquestionável, foram concebidos e forjados na presença direta, flamejante e ofuscante do divino. E desde o exato e primeiro momento do despertar de sua existência imortal, eles experimentaram a realidade palpável de Deus sem qualquer tipo de véu, sem a menor sombra de dúvida e sem o abismo doloroso da distância. Para essas entidades celestiais, o conceito de fé, exatamente da maneira complexa e cega como os humanos a entendem e a praticam, simplesmente não existe, pois eles não precisam do esforço de acreditar. Eles já sabem, eles veem com uma clareza cortante e experimentam a glória divina diretamente em cada fôlego espiritual. Mas com vocês, seres humanos maravilhosamente imperfeitos, a realidade é drasticamente diferente, pois vocês foram corajosamente lançados no palco da existência e colocados atrás de um véu espesso, pesado e quase impenetrável, não possuindo o privilégio de contemplar o divino diretamente com os seus olhos mortais, nem de tatear as realidades e as engrenagens espirituais com as suas mãos de carne e osso, sendo forçados a navegar pelas tempestades e labirintos da vida, guiando-se apenas por ecos distantes e sussurros fugazes de uma verdade muito maior. E ainda assim, mesmo imersos nessa condição de escuridão quase sufocante e limitadora, alguns de vocês, heróis anônimos do cotidiano, erguem a cabeça e escolhem ardentemente acreditar, escolhem confiar cegamente sem ver um único palmo à frente, escolhem amar de forma visceral sem a menor prova de retorno, e escolhem nutrir uma fé inabalável, mesmo quando cercados pela escuridão mais absoluta e desoladora. Isso é algo que os anjos, em toda a sua perfeição estrutural, genuinamente não conseguem fazer, não porque lhes falte capacidade ou inteligência, mas puramente porque eles nunca, em toda a eternidade, estiveram em uma posição de tamanha vulnerabilidade, onde precisassem exercer tal salto no escuro. E quando essas hostes imortais observam um frágil ser humano realizar esse milagre íntimo, quando assistem maravilhadas a uma alma escolher ser um farol de luz incandescente, enquanto caminha completamente cega e isolada em relação à própria fonte matriz dessa luz, eles são arrebatados e experimentam algo que se aproxima muito do mais profundo e reverente assombro sagrado. Miguel, o invencível, caiu de joelhos porque reconheceu na sua postura inabalável algo que ele próprio,
armado com todo o seu poderio estelar, nunca poderá demonstrar na prática. A sublime capacidade humana de escolher fazer o que é visceralmente correto, sem a menor garantia de um tapinha nas costas ou de uma recompensa, a capacidade de confiar completa e entreguemente na providência, sem possuir uma única e escassa evidência visível para se apoiar, e a imensa capacidade de manter o coração transbordando de amor, perdão e compaixão em condições tão brutais que justificariam perfeitamente a adoção do ódio e do cinismo. Esse traço é um fenômeno exclusivamente humano e é, ao mesmo tempo, algo extraordinariamente raro de se encontrar, mesmo entre a própria humanidade, brilhando como uma joia inestimável na vastidão do universo. Quando Miguel finalmente se levantou daquela reverência inédita, ele tomou uma atitude drástica que marcou o registro espiritual do seu caso de forma permanente e irreversível. Ele solicitou formalmente, perante o trono, ser designado pessoal e exclusivamente como o observador direto do seu desenvolvimento terreno. Preste muita atenção, pois isso não é a mesma coisa que ter um anjo da guarda comum. O seu anjo da guarda pessoal permanece firme e fiel ao seu lado, como sempre esteve. Mas agora, adicionada a essa forte camada de proteção, você possui a atenção direta, o olhar focado e o escrutínio maravilhado de um dos maiores arcanjos da criação. E ele não pediu isso porque você seja uma criatura frágil que precisa desesperadamente de mais proteção contra o mal, mas sim porque aquilo no qual você está prestes a se converter, o ser monumental que está desabrochando de dentro de você, merece absolutamente todo esse nível altíssimo de atenção e honraria celestial. Eu sei muito bem o que pode estar passando pela sua mente nesse exato momento enquanto assimila o peso dessas palavras. Eu sei que tudo isso soa quase fabuloso e incrivelmente grandioso demais. O despertar da tua nova realidade espiritual pode parecer, à primeira vista, algo extraordinário demais para ser verdade. É perfeitamente natural que a tua mente racional e analítica se questione: como posso ter a certeza absoluta de que esta mensagem se aplica genuinamente à minha vida e não é apenas mais uma história bonita, desenhada para trazer um conforto temporário ou uma ilusão passageira? A verdadeira resposta não exige uma fé cega, mas sim uma observação atenta e consciente. As evidências irrevogáveis desta metamorfose profunda já estão ativamente presentes e a desenrolar-se no palco da tua vida diária. As 5 evidências inegáveis da tua elevação. O êxodo silencioso das energias densas. Já paraste para notar com verdadeira atenção que certas pessoas problemáticas começaram a afastar-se do teu convívio sem que tivesses de fazer qualquer esforço direto para que isso acontecesse? Reflete profundamente sobre isto. Aquelas presenças que sugavam implacavelmente a tua vitalidade, que arrastavam consigo um drama constante e que se erguiam como muralhas e obstáculos crônicos no teu caminho, começaram a desaparecer da tua realidade como nevoeiro ao ser tocado pelo sol matinal. Não foi preciso travar batalhas épicas, não houve confrontos dramáticos ou palavras ásperas. Elas simplesmente evaporaram. Encontraram desculpas aparentemente lógicas para se afastarem, ou a própria vida encarregou-se de criar situações inesperadas que as removeram organicamente do teu círculo íntimo. Entende isto com absoluta clareza. Isto não é uma coincidência mundana. Quando a tua vibração e o teu caso foram elevados, ativou-se um protocolo rigoroso de reorganização divina ao teu redor. Absolutamente tudo o que é incompatível com a magnitude do teu próximo destino está a ser sistematicamente retirado. O universo pede-te apenas uma coisa: não tentes reter o que os céus estão graciosamente a limpar. A serenidade inabalável no olho do furacão. Tens experienciado momentos de uma paz profunda e inexplicável no meio de tempestades e situações que, pelas leis normais, deveriam causar-te uma ansiedade paralisante e sufocante. Houve instantes recentes em que, logicamente, deverias estar completamente consumido pela preocupação, em que as circunstâncias externas justificariam um pânico total e absoluto e onde qualquer pessoa comum estaria à beira de um colapso nervoso. No entanto, de alguma forma, tu encontraste a calma. Não há ausência milagrosa de problemas, pois os desafios continuavam lá, mas uma tranquilidade majestosa, enraizada no centro exato do caos. Uma paz que desafia a razão e a lógica perante o cenário adverso que enfrentas.
Esta serenidade não é um traço natural da psicologia humana. Ela é uma dádiva que te foi infundida diretamente. É o resultado tangível e poderoso da proteção e atenção celestiais que agora repousam de forma elevada sobre a tua vida. O despertar da sabedoria intuitiva. Ultimamente, tens estado a receber descargas de conhecimento e clareza que não sabes explicar como ou onde adquiriste. Há verdades e respostas que tu simplesmente sabes no âmago do teu ser. As tuas intuições revelam-se cirurgicamente corretas e infalíveis. Os teus pressentimentos confirmam-se repetidamente na realidade. Tens uma clareza cristalina e imediata sobre decisões que, num passado recente, te deixariam completamente paralisado num labirinto de confusão. Não consegues rastrear a origem desta informação na tua mente lógica, porque ela simplesmente flui através de ti como um rio limpo. Isto acontece porque a linha de comunicação direta entre o teu espírito e as fontes de sabedoria superior e divina foi atualizada e otimizada. Estás a receber downloads de informações sagradas a frequências muito mais elevadas que nunca antes haviam operado no teu sistema espiritual. A antecipação magnética do extraordinário. Uma sensação crescente e pulsante de antecipação instalou-se no teu peito. Uma certeza inabalável de que algo grandioso, monumental e profundamente transformador se aproxima a passos largos. Não consegues justificar esta sensação de forma puramente racional. Não existem provas concretas ou tangíveis no mundo exterior que sustentem esta expectativa vibrante. Mas há uma bússola interna, algures no fundo da tua alma, que sabe perfeitamente que te encontras na beira de um precipício evolutivo, prestes a dar um salto para uma mudança de paradigma maciça. Afasta qualquer sombra de dúvida. Isto não é uma fantasia criada pelo teu desejo ou imaginação. É a tua consciência profética a despertar. O teu espírito, que não está limitado pelas barreiras cegas da mente, já está a aperceber-se e a sentir a magnitude daquilo que a tua mente humana ainda não consegue compreender. Algo imenso está efetivamente a caminho e está umbilical e diretamente ligado ao reconhecimento cósmico que a tua alma acaba de receber. A reversão imediata das energias hostis. Aqueles ataques, críticas e rasteiras que outrora te teriam devastado emocionalmente e destruído os teus alicerces, agora parecem simplesmente fazer ricochete e resvalar na tua aura como se tivesses uma armadura impenetrável. Pessoas que de forma consciente e intencional tentam prejudicar-te ou travar o teu passo, estão a deparar-se repentinamente com os seus próprios problemas inesperados e labirintos intransponíveis. Situações e armadilhas que foram meticulosamente desenhadas nas sombras para provocar a tua queda estão a desmoronar-se e a desfazer-se em pó muito antes de sequer te tocarem ou afetarem. Toda e qualquer energia densa ou negativa lançada na tua direção está a ser espelhada e devolvida implacavelmente à sua fonte de origem. Este fenômeno fascinante e libertador é o resultado direto da tua nova classificação nas hierarquias espirituais. Quando os céus focam a sua luz e atenção numa alma com a intensidade com que se estão a focar em ti, o escudo de proteção intensifica-se de forma dramática. Os ataques não apenas falham miseravelmente, eles são ativamente revertidos. O fenômeno do cumprimento acelerado. Agora, é de extrema importância que eu te explique o que mudou na mecânica prática e diária da tua realidade como resultado direto de todo este processo grandioso. Quando a fonte criadora expressou essa admiração profunda pela tua essência, quando o respeito espiritual te foi concedido e o teu caminho foi sublinhado para receber uma atenção especial e prioritária, ativou-se no cosmos um protocolo raro e extraordinário chamado cumprimento acelerado. Em circunstâncias normais, e seguindo as leis tradicionais do tempo e do espaço, as almas escolhidas recebem as suas bênçãos, missões e recompensas baseadas em cronogramas padronizados e frequentemente morosos. Passam por anos, por vezes décadas, de preparação exaustiva e silêncio no deserto antes de presenciarem grandes libertações nas suas vidas. Vivem incrementos lentos e graduais antes de alcançarem um sucesso substancial. É uma jornada árdua e rigorosamente planeada, passo a passo, em direção ao propósito final. Mas a lei do cumprimento acelerado altera, subverte e reescreve por completo as regras do teu tempo. Este decreto significa que o conselho divino
já tomou uma decisão irrevogável a teu favor. Tu já demonstraste maturidade, resiliência e força mais do que suficientes para mereceres um avanço muito mais rápido, fluido e fulminante. A pureza inegável e a qualidade do teu caráter, forjadas no calor das provações que superaste com graciosidade, eliminaram por completo a necessidade de continuares a passar por períodos de preparação lentos e estendidos. Aquilo que tu já provaste ser capaz de suportar e transformar, qualifica-te, de imediato, para receberes os tesouros, as chaves e as posições que outras almas precisariam de uma quantidade de tempo infinitamente maior para obter. Em termos absolutos e práticos, esta aceleração magnífica traduz-se numa cascata de milagres. As bênçãos profusas, os presentes e as recompensas maiores que estavam originalmente programadas para te encontrar apenas num futuro muito distante estão, neste exato momento, a ser adiantadas com urgência. O céu está a antecipar o teu destino, trazendo o amanhã diretamente para as tuas mãos hoje. As oportunidades grandiosas que, em teoria, estavam meticulosamente planejadas apenas para as suas temporadas futuras, estão sendo liberadas e derramadas sobre a sua vida exatamente agora, neste momento crucial. Portas de bronze e ferro, que não deveriam se abrir tão cedo, estão sendo misteriosamente destrancadas muito antes do tempo previsto pelos homens. Você, em seu íntimo, já começou a notar e a sentir a vibração disso. Coisas extraordinárias acontecendo infinitamente mais rápido do que o esperado. Um movimento vigoroso e vital em áreas da sua existência, que antes pareciam irremediavelmente estagnadas e paralisadas. Avanços monumentais surgindo no seu horizonte muito antes do que a sua mente lógica ousava antecipar. E saiba que isso vai se intensificar de forma espetacular, pois essa aceleração divina mal está começando a mostrar a sua verdadeira força. Essa mudança de ventos também significa, de forma absoluta, que toda a oposição sombria que se levantava contra você está sendo sistemática e implacavelmente neutralizada. Não se trata apenas de um bloqueio temporário ou de uma trégua passageira, mas sim de uma remoção permanente e definitiva das suas rotas. Inimigos invisíveis estão sendo realocados para longe de sua esfera, e novos ataques estão sendo estrita e categoricamente proibidos pelas leis superiores. Aquela resistência pesada que costuma desacelerar o passo dos eleitos foi varrida do seu caminho. Você está cruzando o limiar e entrando em uma temporada de favor incomum e abundante. E isso não acontece porque você conquistou méritos através de um desempenho humano perfeito, mas pura e exclusivamente porque você demonstrou, no fogo da aflição, um caráter inquebrável que o qualifica para receber a proteção espiritual no mais alto e supremo nível existente. Cada alma que atinge o rigoroso patamar de revisão arcangélica recebe uma classificação eterna, uma designação sagrada que resume com perfeição a sua identidade espiritual central. Essa classificação não é efêmera. Ela o acompanha como um manto de luz pelo resto de toda a sua jornada terrena e ressoará muito além, pelas eternidades afora. A sua classificação foi solenemente registrada nos inalteráveis arquivos celestiais como guerreiro comprovado da luz. Permita-me desdobrar e explicar a profundidade desse título magnífico. Comprovado significa que o seu valor foi testado e forjado através de ações concretas e sacrifícios reais, e não apenas julgado por um potencial adormecido. Muitos têm o potencial latente para alcançar o status honroso de guerreiro, mas pouquíssimos conseguem demonstrá-lo sob as cruéis e implacáveis condições do campo de batalha real. Você o fez com maestria. A sua classificação não se baseia em hipóteses sobre o que você poderia vir a fazer, mas está solidamente alicerçada naquilo que você já realizou com suor, fé e lágrimas. A palavra guerreiro define alguém que opera em estado de combate espiritual ativo, recusando-se terminantemente a adotar uma postura de observação passiva. Você não está apenas recebendo a verdade de braços cruzados, você a está encarnando. Você não apenas acredita na existência da luz, você está avançando ativamente com ela contra a densa escuridão. A designação da luz especifica a frequência exata e puríssima na qual você escolhe operar e lutar. Compreenda que até guerreiros podem lutar a partir de diferentes frequências. Alguns lutam movidos pela ira, o que é efetivo a curto prazo, mas limitador.
Outros lutam impulsionados pelo frio senso de dever, o que carece do verdadeiro poder transformador. No entanto, lutar a partir da luz, armado invencivelmente com o amor incondicional, a graça divina e a bondade genuína, é alcançar a mais alta, poderosa e suprema frequência de toda a guerra espiritual existente. E você luta a partir dessa luz irradiante. Quando foi confrontado pela escuridão, você respondeu, não se corrompendo em mais escuridão, mas escolhendo brilhar de forma infinitamente mais intensa e ofuscante. Foi exatamente essa escolha heróica que tornou a sua resposta tão devastadoramente efetiva contra o mal e tão impressionantemente rara de se testemunhar. Essa gloriosa classificação agora caminha com você, envolvendo-o como uma aura invisível, porém imensamente palpável. É dessa maneira reverente que você é conhecido nos registros celestiais. É assim que os próprios anjos se referem ao seu caso. E este é o prisma sagrado através do qual o céu passa a enxergar absolutamente tudo que está conectado à sua vida. E saiba que isso muda radicalmente a maneira como você será conduzido e protegido a partir de hoje. Guerreiros comprovados da luz recebem uma alocação prioritária e imediata de todos os recursos divinos. As suas orações sinceras movem-se velozmente para o início da fila no trono celestial. As suas necessidades são atendidas com urgência, muito antes do processamento padrão destinado às outras almas. A sua situação pessoal recebe um cuidado cirúrgico que os outros não alcançam, não porque você seja superior às outras almas, mas porque você provou nas trincheiras ser capaz de sustentar e honrar uma responsabilidade espiritual incrivelmente elevada. O céu investe muito mais recursos e confiança naqueles que demonstram uma confiabilidade absoluta com o pouco que já lhes foi confiado. E é aqui que a sua história atinge um ápice extraordinário. Quando a rigorosa discussão do seu caso foi concluída, quando a sua classificação foi oficialmente registrada e os protocolos para o seu cumprimento acelerado foram ativados, algo excepcionalmente raro foi adicionado ao seu registro celestial, uma nota pessoal e direta do Conselho Divino. Isto não é algo trivial que cada alma recebe. Essa honraria está estritamente reservada apenas para aqueles casos que genuinamente impactaram e comoveram os sábios observadores celestiais. Casos que demonstraram uma força tão formidável que se tornaram dignos de ser lembrados. Casos que serão orgulhosamente referenciados como exemplos máximos de superação para as gerações futuras. O seu caso heróico recebeu tal nota. Deixe-me ter a honra de compartilhar as palavras exatas que ali estão cravadas, desenhadas especificamente para o seu espírito, ao precioso eleito que agora recebe esta mensagem. A sua magnífica e pura resposta à dor foi oficialmente registrada por nós como a evidência irrefutável de que as almas humanas podem, sim, operar a frequências incrivelmente elevadas que nós mesmos não esperávamos que pudessem alcançar enquanto ainda confinadas na forma física. Você nos lembrou de forma gloriosa que a aparente limitação que às vezes percebemos na humanidade não é inerente ao design original humano, mas apenas uma ilusão que almas brilhantes como a sua são capazes de despedaçar completamente, mas sim o resultado direto e muitas vezes trágico das escolhas desesperadas que os seres humanos costumam fazer quando são esmagados sob o peso de uma pressão insuportável. Mas você, em sua infinita sabedoria anímica, escolheu trilhar um caminho completamente diferente, e ao fazer essa escolha corajosa e solitária no escuro, você expandiu para sempre os horizontes daquilo que o universo inteiro entende como sendo possível para a sua espécie. O seu expediente sagrado e o seu registro espiritual foram marcados com um selo dourado para uma observação especial e contínua. Entenda profundamente. Isso não está acontecendo porque você precisa de qualquer tipo de correção cósmica ou disciplina, mas pura e simplesmente porque o seu progresso fenomenal serve agora como o mais perfeito e absoluto estudo de caso, mostrando aos reinos superiores como os verdadeiros escolhidos podem maximizar o seu potencial divino e brilhar intensamente, mesmo quando submetidos às condições mais adversas, cruéis e desafiadoras imagináveis. Por causa dessa vitória silenciosa, você está sendo estrategicamente posicionado e meticulosamente preparado para assumir novas e grandiosas designações cósmicas
que coincidem exatamente com essa incrível e vasta capacidade que você acabou de demonstrar ao mundo e ao Zeza. Zeus, grave esta verdade no seu coração. Estas novas atribuições não são, de forma alguma, um castigo disfarçado ou um peso para a sua alma. Elas são o mais alto privilégio que um ser de luz pode receber. Você provou, além de qualquer sombra de dúvida, ser capaz de manejar a extrema dificuldade, a dor e a injustiça com uma graça imaculada e uma dignidade inabalável. Portanto, a partir de agora, o universo lhe confiará as situações mais delicadas e os ambientes mais áridos, lugares onde essa mesma graça pura é desesperadamente necessitada para trazer cura e redenção. Essa atitude grandiosa, que tanto nos impressionou, continuará a ser testada e refinada na fornalha da vida. Não porque o céu abrigue qualquer dúvida sobre a sua força, mas porque a demonstração contínua da sua luz fortalece ainda mais a sua própria capacidade e serve como uma evidência viva, contínua e irrefutável para guiar outros que caminham na escuridão. Você fez com que todo o céu transbordasse de um orgulho indescritível. Preste muita atenção. Isto não é uma adulação barata para inflar o seu ego. É uma avaliação rigorosa, real e amplamente documentada nos anais da eternidade. Caminhe daqui para frente de cabeça erguida, sabendo com absoluta certeza que o seu caso foi notado, celebrado e reverenciado nos mais altos níveis de consciência cósmica e que absolutamente tudo o que está vindo em sua direção agora foi cuidadosamente filtrado através do reconhecimento sagrado de quem você provou ser no meio da tempestade. Este poderoso recado estava predestinado, escrito nas estrelas desde o início dos tempos, para alcançá-lo hoje. Você estava divinamente destinado a encontrar este exato vídeo neste milissegundo perfeito da sua jornada terrena, justo quando o seu coração cansado mais precisava de uma confirmação tangível de que as suas escolhas difíceis e solitárias realmente importavam. Você precisava dessa evidência irrefutável de que o céu estava observando cada lágrima sua e precisava saber, com todas as fibras do seu ser, que tudo o que você suportou em silêncio estava, na verdade, construindo o alicerce impenetrável para algo maravilhosamente épico. Bem, agora o véu foi levantado e você sabe a verdade. A sua atitude pura impressionou o próprio Deus. O glorioso arcanjo Miguel, com toda a sua sabedoria milenar, não esperava presenciar tamanha força e resiliência habitando uma forma humana. O Conselho Celestial em peso registrou o seu triunfo, e todo o seu futuro, a sua linha do tempo e o seu destino foram instantaneamente recalibrados, elevados e reescritos com base unicamente na magnitude do amor e da luz que você demonstrou. Você não fazia a menor ideia de que toda essa revolução cósmica estava acontecendo nos bastidores quando você tomou aquelas decisões difíceis na mais profunda solidão. Você não sabia que as arquibancadas celestiais estavam lotadas, observando em um silêncio reverente quando você, mesmo quebrado por dentro, escolheu oferecer graça, compaixão e perdão em vez de se render à amargura, ao ódio e ao ressentimento. Você não sabia que a sua resposta autêntica e compassiva ativaria um nível tão monumental e sem precedentes de atenção divina sobre a sua vida. Mas, meu amado escolhido, é precisamente esse fato que torna a sua vitória tão absurdamente poderosa, autêntica e inquestionável. Você não estava atuando para impressionar uma plateia invisível, não estava usando máscaras de falsa santidade para tentar agradar aos observadores divinos. Você estava simples e puramente sendo a essência radiante de quem você realmente é. E adivinhe, quem você é, em sua mais pura verdade, impressionou profundamente o grandioso Criador de tudo o que existe. E para aqueles guerreiros despertos que desejam fervorosamente aprender a operar de forma consciente, tática e magistral, dentro desta nova identidade de guerreiro da luz, saibam que há um material específico e transformador à sua disposição, algo que custa menos do que uma simples pizza e que vem acompanhado de um audiolivro completo e maravilhosamente imersivo, além de um guia de meditação de 5 minutos como um bônus especial de pura luz para acalmar a sua mente. Se você sente, no fundo da sua intuição, que merece e precisa desses recursos poderosos para navegar por este novo e grandioso capítulo da sua existência, o acesso direto a essa chave de ouro
está disponível agora mesmo na descrição e no comentário fixado deste vídeo. E aqui chegamos ao nosso encerramento sagrado. Se esta revelação profunda e inegável ressoou como um sino cósmico na parte mais íntima, antiga e protegida da sua alma, e se você confirma em seu coração pulsante que você é, sem a menor dúvida, esse grande escolhido cuja atitude ímpar capturou a atenção divina, escreva com convicção as palavras 7 sim agora mesmo nos comentários para ancorar, materializar e amplificar essa altíssima frequência de reconhecimento celestial aqui no plano físico. Não se esqueça de se inscrever neste canal abençoado e ativar absolutamente todas as notificações do sininho para garantir que você continue recebendo mais revelações essenciais e atualizações cósmicas sobre como o céu está monitorando amorosamente a sua jornada e orquestrando, peça por peça, a sua vitória inevitável. Faça a luz circular. Compartilhe este vídeo imediatamente com aquela pessoa especial que você sabe que também precisa desesperadamente saber que as suas escolhas silenciosas, as suas batalhas invisíveis e as suas vitórias travadas em segredo estão sendo meticulosamente registradas pelos anjos e serão abundante e publicamente recompensadas muito em breve. E por favor, antes de você ir embora para conquistar o seu dia vitorioso, clique no vídeo que está aparecendo brilhantemente na sua tela agora mesmo. Lá, você descobrirá exatamente os mistérios de como a sua nova e gloriosa classificação cósmica como um verdadeiro e testado guerreiro da luz já está ativando designações angélicas específicas, com legiões que já estão, neste exato momento, sendo posicionadas e desdobradas única e exclusivamente a seu favor nas batalhas invisíveis. Juntos somos infinitamente mais fortes.